Oi, gente, boa noite. Boa noite. Nós vamos continuar nossos estudos em Marcos. E hoje uma cena, obviamente todas elas são, mas hoje é uma cena muito preciosa. Muito preciosa que a gente vai ver. Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32. Talvez um dos textos onde a humanidade de Cristo grita mais alto. Talvez um dos textos onde a gente vai ouvir palavras dele tão parecidas com as nossas. Tão parecidas. Dependendo do momento de vida que cada um passa, parece que é a gente que está fazendo aquela oração dele. Parece que é a gente. Às vezes não dá para acreditar que está saindo aquelas palavras da boca dele. Dá até um frio na barriga. E se Deus resolve atender aquilo? Mas que frase humana! Gente, assim, a gente sabe que o Senhor Jesus, ele é totalmente Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele nunca perdeu nenhum atributo de Deus. Ele não era meio Deus, meio homem. Não, ele era 100% Deus, 100% homem. Ele nunca deixou de ser onipresente, onipotente, onisciente. Nunca deixou de ser. Mas quando a gente pensa no Senhor Jesus como Deus, é muito difícil a gente ouvir as palavras que vão sair da boca dele. E se a gente não lembrar que 100% Deus também era 100% homem, e ainda é, que palavras incríveis, palavras humanas, que palavras que confortam o nosso coração que a gente vai ouvir nessa noite, gente. Porque o pecado de fato nos humilha, sabe, gente? Todos os dias. Todos os dias Paulo diz pra gente que aquilo que ele queria fazer, ele não consegue fazer, mas ele faz exatamente aquilo que ele não queria. Porque o pecado humilha a gente todos os dias. Sabe quando ele escreve lá para os romanos a respeito da lei, quando ele diz assim que a lei nunca foi dada para ser cumprida, mas a lei foi dada para dar o diagnóstico do quão podre nós somos, do quão pecadores nós somos, do quanto distante de Deus nós estamos, distante do padrão divino. Quando ele mostra, quando nós entendemos o que o pecado faz conosco, parece que a gente está tão longe de Deus, e de fato nós estamos mesmo. E a palavra de Deus nunca foi dada como uma autoajuda para nós, mas é para mostrar o quanto nós precisamos da ajuda dele. E quando a gente ouve esse tipo de frase, essas palavras que nós vamos ouvir na oração de Jesus hoje, quanto isso acalma o nosso coração. Porque o homem Jesus passou pelas mesmas coisas que nós. Antes de começar a leitura do Getsemane, eu quero ler não precisa abrir, eu vou ler para vocês um texto da oração que Jesus faz com os discípulos, antes, exatamente ali no final daquela reunião que eles tiveram, da Santa Ceia que eles fizeram, antes de eles saírem ali para o Getsemane. Não é bem a oração, é um texto ali da conversa deles, está em João capítulo 16. Ele fala assim, Jesus dizendo para os discípulos, ali naquela última ceia, antes de eles saírem lá para o Getsemane. E aí Jesus diz assim, a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo.
o seu filho, obviamente, né? Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão. E ninguém tirará essa alegria de vocês. Cadê o Will? Cadê? Will? Tá dando aula? Quem tem a Bíblia RA aí? Alguém tem a versão RA? Revista atualizada? Só o William tem essa Bíblia aqui na igreja? Hã? Abre Isaías 53, fazendo um favor. 53, versículo 10. Quem aqui tem? A Sandra. Eu vou usar da Sandra. Posso usar, Sandra? Versículo 10. Olha, a Sandra é Bíblia, não tem nem marcador para achar Isaías, ó. Isso aqui é de quem sabe de cor os livros da Bíblia. Entendeu? Isaías 53, versículo 10. Eu pedi para ler na RA, porque eu cresci lendo esse texto na RA. Ah, e as palavras da RA. Assim, me traz uma nostalgia. Sabe a nostalgia? 53 e 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E esse versículo 11, gente. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E sabe, desde o batismo de Jesus, do início do ministério público dele, ou antes disso, desde Belém, no dia que ele nasceu, ou antes disso, como eu li uma vez de um autor que romantizou a frase, desde lá no Jardim do Éden, quando ainda ecoava no jardim o barulho da mordida do fruto proibido, desde aquele momento, quando o Senhor Jesus tomou a sua cruz para vir nesse mundo, para morrer pelos nossos pecados, para entregar a sua vida em nosso favor, desde esse momento e desde antes da fundação dos tempos, quando isso tudo já estava escrito, esse momento agora chegou. O momento em que ele vai ser entregue para os soldados e a sua paixão vai começar. Esse momento chegou. O momento que é o centro da história, é a base de toda a história. Tudo se sustenta através do sacrifício de Cristo. Desde antes dos tempos e até depois da eternidade, tudo é sustentado pelo sacrifício de Cristo. E o momento chegou da sua paixão. E pasmem vocês, o eterno Deus, que já sabia de tudo isso, e criou, fez toda a criação sabendo de tudo isso, sabendo que esse dia chegaria. Quando o dia chegou, assim como eu e você, ele tremeu por esse momento. Que incrível. Sabe, tem um pensamento que diz assim, ó. Quando nós temos firmes, bem firme, com convicção, o objetivo de onde a gente quer chegar, sabe essa coisa assim que o pessoal gosta de falar hoje em dia? Quando nós temos convicção do objetivo a ser alcançado. Tem gente que diz, que fala assim, ó, tem gente que fala assim, ó, os obstáculos até essa conclusão, eles se tornam menores. Eu duvido que o de Cristo se tornou menor, não se tornou, mas ganhou vida, mais ainda. Mais ainda. Porque desde a eternidade ele contemplou o fruto do seu penoso trabalho. E ele sentiu alegria por isso. Só que para que esse penoso trabalho fosse completo,
existia a paixão que estaria para começar. E para esse momento de paixão que ele passaria, ele tira um tempo ali no Getsemane. Depois daquela última ceia com os discípulos, um longo discurso, a gente abrir lá em João, do capítulo 13 até o 17, é o discurso, é a conversa de toda essa última ceia deles. Muita conversa, muito assunto. Falou sobre o traidor, sobre a negativa de Pedro e a negativa dos discípulos também, que todos o abandonariam. Vai preparar lugar, vai embora e volta. Vai para onde? Volta para buscar quem? Qual que é o caminho para isso? É até engraçado ali, eu não lembro quem me perguntou, mas como é que a gente vai saber o caminho? Oi? Você falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Falou da vinda do Espírito Santo, falou do Consolador, que obviamente é o Espírito Santo. A gente falou de tanta coisa. Um monte de teologia ali, tudo de uma vez para os discípulos. E aí eles saíram daquele momento. E antes dele ser entregue nas mãos dos soldados, pela conspiração de Judas, antes de que tudo isso acontecesse, ele chamou os seus discípulos. Eles saíram para fora da cidade de Jerusalém, à noite. Eles foram para um lugar, ali perto do Monte das Oliveiras, chamado Getsemane, que diz que era o lugar onde era produzido azeite, onde a oliva era pisada, massacrada. E no meio da noite, ele deixa os seus discípulos, chama 3 para mais perto dele, Pedro, Tiago e João. E quando Pedro, Tiago e João estão mais perto dele, um pouco mais para frente, no meio da mata, no meio daquele lugar, mais próximo do monte, eu fico imaginando Pedro, Tiago e João com aquela mesma expectativa, porque o que eles viram naquele monte foi um negócio incrível uns dias atrás. Quando eles viram a transfiguração de Cristo, eles viram Cristo glorificado naquele mesmo monte, uns dias atrás. Mas agora eles veem Cristo. Vamos ler o texto. Marcos capítulo 14, versículo 32. Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Para quem acabou de ver uns dias atrás Jesus Cristo glorificado nesse mesmo monte, agora vem Jesus profundamente triste, numa tristeza mortal. Que ambiguidade. E Jesus diz assim para eles: fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou como? Igual vocês estão agora, né? Dormindo aí, acorda? Voltou e os encontrou dormindo. E ele diz para Simão: Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Falar em carne fraca, vai ter água hoje para quem está aqui? Como é que é? Tá? Obrigado.
Antes de falar propriamente a respeito do momento do Senhor Jesus, eu quero falar um pouquinho a respeito do momento dos discípulos ali. E essa frase, a gente tinha que colar na nossa geladeira. Sabe assim? A gente tinha que colar no carro, a gente tinha que colar onde puder colar, para a gente nunca esquecer essa frase. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Gente, assim, ele tinha acabado de falar para os discípulos, ele tinha acabado de falar para eles, que todos eles o abandonariam. Ele tinha acabado de falar isso para os discípulos, lá no jantar. Dizendo que todos vocês vão me abandonar, todos vocês. Ele tinha acabado de falar para Pedro, Pedro, você não apenas vai me abandonar, mas você vai me negar por 3 vezes, Pedro. 3 vezes você vai me negar, não apenas abandonar, você vai me negar. As pessoas vão perguntar para você sobre mim e você vai dizer que não me conhece. Você nunca me viu na sua vida. Você andou 3 anos comigo, Pedro. E você vai dizer que você nunca me conheceu. Por 3 vezes. Não é uma vez só não, Pedro. 3 vezes. Por isso que quando Jesus volta para falar com os discípulos, o primeiro que ele tem vontade de pegar pelo colarinho é Pedro. É Pedro. Que acabou de ter sido advertido. Você está dormindo? Você não conseguiu vigiar nem um pouco? Você esqueceu o que eu te falei? Você vai me negar? E sabe o que é interessante? Lá no texto de Lucas, quando a gente vê Pedro negando de fato Jesus, tem uma frasezinha no começo assim da narrativa que fala assim, e Pedro o seguia de longe, antes dele negar as 3 vezes. Você já viu esse trechinho pequenininho? Assim, Pedro o seguia de longe. E aí as pessoas perguntaram para ele as 3 vezes. Primeira coisa que eu penso quando eu vejo isso, gente, dificilmente você vai, no seu dia, você vai de manhã, depois do seu devocional, depois de fazer uma leitura, depois de fazer uma oração, orar pelo seu dia, orar pela sua família, orar pelos seus filhos, orar pelos irmãos. Dificilmente você vai fechar a Bíblia, você vai olhar no espelho e falar assim, agora eu vou cometer aquele pecado lá que eu queria. Eu nunca tive essa sensação. Envie. Dificilmente. Eu não estou dizendo que naquele dia você não vai pecar. Eu disse isso? Eu não disse isso. Eu não estou dizendo que naquele dia você não vai pecar. Mas dificilmente você vai sair da sua casa naquele dia com vontade de pecar. Determinado para pecar. Agora experimenta seguir de longe para ver. Experimenta seguir de longe para você ver o quão podre você é. Deixa eu te falar uma coisa, a gente é muito bom, nós homens somos muito bons para julgarmos as pessoas. Que fulano fez aquilo, que fulano foi capaz daquilo. Deixa eu dar um exemplo para vocês que eu sempre gosto de falar. Sabe uma coisa boa para revelar o quão podre a gente é? Coisa boa para revelar é o trânsito. Ainda mais em Ribeirão. Ainda mais quando você está acostumado a fazer um caminho e aí você vira nas ruas lá perto do centro e está fechado. Da reforma. Tem que ser muito crente, cara. Tem que ser muito crente. Trânsito é um lugar bom para revelar quem você é. Porque a hora que você vê, você já falou. A hora que você vê, você já pensou. Você já arrumou um enguiço. E aí você fala assim, nem parecia eu. Aquilo ali é que é você, cara. Aquela podridão é que é você. Uma vez eu era moleque, eu me perdoo porque eu era moleque, eu era novo. Eu devia ter meus 38 anos. Não, mentira, eu tinha uns 20 e poucos anos, morava lá dos meus pais. Né? E eu não sei o que aconteceu, que eu fui atravessar a rua de casa para entrar na minha casa, e aí passou um carro meio doido, não sei o que, quase me pegou, alguma coisa assim. E aí eu fiquei bravo, filha da não sei o que, tipo assim, aquele palavrão enorme, né? Já pedi perdão. Mas falei esse palavrão aí, vocês estão ouvindo. Cara, o cara parou o carro.
Parou o carro. Aí eu lembrei que eu era crente. Meu pai saiu lá fora. Ele ficou meu pai ficou na garagem, né? Ficou na garagem. Que também não é esse macho todo aí, não. Ficou ali para dentro de casa, portão, para ver o que acontece. Eu sou macho também. O cara veio, o cara era grande, ele veio, mas ele veio numa boa. Ele falou assim: irmão, minha mãe morreu faz um mês. Não. Meu Deus, que pior. Quase que eu disse assim: por que me chamas de irmão? Tu me conheces? Falei, não, aí assim, aí você pede perdão por tudo quanto é jeito. Primeiro que você não quer arrumar briga com um cara grande. E segundo, você cai em si, quando você cai em si, você fala, meu Deus, o que eu fiz? Meu coração transformado não é assim, mas olha o quão podre eu sou. Sabe que fala ter xingado, cara? Bem feito, passa umas vergonhas à toa. Bem feito. Bem feito. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos a mesma capacidade de pecado do que aqueles pecados enormes que a gente fica julgando das pessoas, sabia disso? A mesma capacidade. Tira Deus do seu relacionamento para você ver. O que acontece? Tira. Tira Deus de dentro da sua casa. Para ver o que acontece. Tira Deus da vida dos seus filhos. Tira Deus lá da sua empresa. Tira. Para ver o que acontece. Se você não é capaz dos mesmos pecados que você julgou a sua vida inteira. Quando Paulo escreve na carta lá para os romanos, tem uma hora que parece que ele pega, eu já falei isso aqui também, parece que ele pega um tubo de ensaio numa lagoa podre, e aí ele faz assim, ó, isso aqui é o povo judeu, ó, o povo que foi criado por Deus. Criado por Deus. Esse povo não existiria. Esse povo nasceu de uma mulher que não podia ter filhos quando eles eram velhos já. Não existiria. Esse povo foi criado, foi cuidado por Deus, foi regulamentado por Deus, foi liberto por Deus, foi abençoado por Deus. E no final das contas, é podre igual o resto da humanidade, é tudo podre. Porque é assim que nós somos. Tira Deus da sua vida, para você ver quão podre você é. É isso que Jesus está falando para Pedro. Eu ainda te avisei, Pedro. Eu te falei. A gente não tem ninguém que fala assim para a gente o que é, mas se bem que a gente sabe das coisas que podem acontecer. Mas eu te falei, Pedro, que você ia me negar. Você, Pedro, que gosta tanto de falar. Você que gosta tanto de liderar. Eu te falei que você ia me negar. E ainda assim, parece que você não ouviu. Porque você não deu conta de vigiar nem um pouco. E sabe, é como se Deus estivesse falando para nós hoje. Eu estou te falando que vai dar ruim. Eu estou te avisando que vai dar ruim. E mesmo assim, você não consegue tirar um tempo para vigiar. Contra o que você luta, querido? Contra qual pecado você luta? Contra qual? Deixa eu te falar uma coisa. Vai dar ruim se você parar de lutar. Vai dar ruim. Eu falo vai dar ruim, vocês entendem, né? Hã? Vai dar errado. Né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nosso espírito está guardado, selado, com o selo da aliança, com o Espírito Santo de Deus, que sela o nosso espírito para o dia da nossa redenção final. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É fraca. Não dê brecha, porque ela é muito forte. Muito forte.
Quero falar um pouco agora sobre Jesus. Jesus, homem, está profundamente triste até a morte. Triste. Por tudo que haveria de passar. Imagina, gente, você, não dá para imaginar, mas assim, só tenta imaginar. Você, desde a fundação dos tempos, desde toda a sua vida, seus anos de vida, você sabendo que esse momento chegaria e de fato agora ele chegou. Consegue imaginar isso? Eu não consigo, mas dá para ter uma ideia da angústia que ele sentiu. Angústia por saber do seu sofrimento, angústia por saber de que levaria sobre si todos os pecados, um justo se fazendo passando por injusto, por nós, recebendo toda a culpa do nosso pecado, bradando aquele brado que ele deu na cruz: Deus meu, por que me... O desamparo de Deus, do Pai. E esse momento está para acontecer. Dá para entender a tristeza dele. A sua humanidade nesse momento se torna muito evidente para nós. E que bom, porque nós precisamos disso, e ele sabe disso também. Senão não deixaria registrado. Dali do monte onde ele estava, gente, dá para avistar a cidade inteira de Jerusalém. A cidade inteira, à noite, iluminada. E mais do que a cidade iluminada, o próprio Senhor Jesus, através das paredes frias da cidade, ele podia ver a conspiração acontecendo naquele momento. O momento em que Judas entregava a vida de Jesus por algumas moedas de prata. E a mobilização de toda a política, de todos os soldados, se mobilizando para virem pegá-lo, para aqueles momentos difíceis pelos quais ele passaria. E vendo tudo isso, e sabendo de toda a obra de Satanás por trás, e sabendo que isso tudo era o propósito divino de acontecer, para um plano de salvação para nós, sentiu o peso do momento. O texto de Lucas fala para a gente de um anjo que estava com o Senhor Jesus naquele momento solitário dele em oração, que o consolava. Você tem ideia do que é isso? Um anjo que consolava o Senhor. Tamanha a sua tristeza. E o texto fala um pouco mais ali em Lucas. Ele diz que o sofrimento de Cristo era tamanho, que eu não sei se de fato aconteceu ou se era uma figura de linguagem, mas de fato mostra para nós, é um sofrimento intenso, que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Eu não quero saber pela fisiologia se isso é possível, mas isso me traz uma figura que é incrível. Como se o nosso sumo sacerdote estivesse no local santíssimo naquele momento, aspergindo o seu sangue para propiciação dos nossos pecados. Que figura incrível! O nosso sumo sacerdote, o próprio Senhor Jesus, aspergindo o seu sangue, como se tivesse uma tampa de propiciatório ali. É claro que o sangue dele derramado na cruz é de fato o que simboliza o sangue derramado, né? A entrega da vida dele. Ah, mas é uma linda figura, não dá para dizer que não.
E aí, na oração do Senhor Jesus, ele diz assim: Paizinho, Paizinho, tudo te é possível. Tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Vocês acham que Jesus está pedindo para que aquilo não aconteça de fato? É essa a ideia que vocês fazem dessa frase? Afasta de mim esse cálice. Você acredita mesmo que Jesus deixaria de lado o que ele veio fazer como propósito? Claro que não. Mas quantas e quantas vezes, queridos, diante de uma aflição, quantas e quantas vezes diante de uma aflição, nós não fazemos essa mesma oração? Se possível, Senhor, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse problema. Tu podes todas as coisas. Lembra do leproso quando chegou na frente de Jesus? O Senhor pode me curar. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode me curar. Se quiseres. Essa palavra que hoje em dia anda meio esquecida no evangeliquez, né? O se quiseres, não é assim? No evangeliquez está esquecida, não é não? O povo já, assim, ó, já não dá mais para saber quem é senhor de quem, né? Porque determina tanta coisa, não é assim? Tudo é o diabo. Já pensou, Jesus falando na oração, falou assim: oh, Paizinho, o senhor sabe que o diabo está querendo me pegar aqui, ó. O diabo está mandando aqui, ó, os soldados vão me pegar aqui, ó, ação demoníaca do diabo. Ação do diabo? Esse é o plano mais incrível de todos os tempos, de toda a história, que Deus planejou. Foi Deus que criou esse momento. Ação do diabo. O diabo queria impedir isso, você pode ter certeza. Pode ter certeza. Afasta de mim esse cálice, só que a gente fala quase todo dia para o Senhor. Está difícil, Pai. Está difícil. Essa aflição minha, esse problema meu, essa angústia minha, está difícil. Afasta isso de mim, afasta de mim esse cálice. Se possível, afasta de mim esse problema. Mas essa finalização da frase é uma lição que a gente tem que guardar para a vida. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Porque, gente, a gente já falou isso aqui várias vezes, algumas vezes. Essa vida não é boa. Essa vida não é uma vida boa. Não. Não é uma vida de alegrias. Nós temos momentos, né? Momentos felizes. Mas não há vida boa debaixo de uma maldição. E nós vivemos debaixo da maldição do pecado. Toda a criação vive debaixo da maldição do pecado. Nós contamos os dias para menos. Nós contamos os dias envelhecendo, piorando. Nós saímos de uma e entramos... A gente até brinca, estou pronto para outra. Não é assim que a gente fala? Porque sabe que vem outra. Porque os dias são maus. Vai vir outra. É a certeza que nós temos. Os dias são maus. Nós vivemos debaixo da maldição. Eu já falei isso aqui para vocês. Quando eu tinha 20 anos, eu não sentia isso. Eu não percebia a maldição com 20 anos. Não era bonito, cara, com 20 anos. Não era bonito. Eu falo que eu parecia minha mãe quando tinha 20 anos. Hoje eles falam que eu pareço meu pai. É difícil, eu falo que parece com a minha mãe, eu ficava feliz. Agora com meu pai, vai. Eu tô meio cutucando a onça aí. Vai ter volta. Os dias são maus, gente. E dentro da maldade desses dias, a nossa oração é sempre: se possível, passa de mim esse cálice, Senhor.
Mas eu sei que o Senhor tem um propósito sobre todas as coisas. O Senhor tem um propósito com tudo. Nada acontece se não for do seu propósito. Coisas boas e ruins. Nada acontece se não estiver de dentro do propósito de Deus. Então, querido, isso tudo que está acontecendo de bom na sua vida, dê graças a Deus, porque é o propósito dele. E o que está acontecendo de ruim, de difícil, saiba que vai ter fim, um dia vai ter fim. E por mais que a gente peça, por mais que a gente dobre o nosso joelho, de repente a gente vai descobrir que isso não vai ser curado nessa vida. Olha que coisa! Nós temos exemplos assim na palavra de Deus. O texto de Atos fala que quando Paulo passava pelas pessoas, Paulo lá no capítulo 19, e os discípulos também ali no começo de Atos, quando eles passavam pelas pessoas, a sombra deles passava pelas pessoas, a sombra deles passava em cima das pessoas, as pessoas eram curadas. Mas quando era para cura para si, quando Paulo pediu tanto insistentemente alguma cura para si, o que ele ouviu de Deus? O que ele ouviu de Deus? Mas o Senhor não vai me curar? Eu vou deitar aqui, manda o Pedro passar aqui, para passar a sombra dele aqui em cima de mim, ó. Passa a sombra do Pedro aqui em cima de mim. Lá em Éfeso, a capa que o Paulo usava para enxugar o suor dele, passava nas pessoas, as pessoas eram curadas. A toalhinha que ele enxugava o suor dele, as pessoas eram curadas com essa toalhinha. E cadê essa toalhinha para curar Paulo, gente? Que coisa incrível que é o Evangelho. O texto de Filipenses fala para a gente que o Senhor Jesus se esvaziou. Ele não deixou de ser Deus em momento algum, mas ele nunca usou como usurpação o fato de ser. O que significa isso? Significa que ele nunca usou o fato de ser Deus em benefício próprio dele, para ele, em momento nenhum. Nem no deserto passando fome por 40 anos. Ele nunca transformou uma pedrinha em pão, como o diabo tentou. Ou se fosse eu, 12 horas de jejum, com um pouquinho daquele poder, você tem que ver o que a pedra ia virar, meu. Eu não estou dizendo, eu estou dizendo aqui que nós não devemos orar pelos nossos problemas. Foi isso que eu estou ensinando? Não. Eu disse isso? Eu não disse isso. Mas a gente tem que aceitar o que Deus traz para a gente. Porque deixa eu te falar uma coisa. Quem sou eu para dar qualquer julgamento? Mas pare e pensa na minha vida, pare e pensa na sua vida. Se não é essa pedra que está no seu sapato, será que você estaria aqui nessa noite? Já pensou nisso? Se não é essa pedra que ele colocou dentro do seu sapato em algum momento da sua vida, será que você teria dobrado os seus joelhos de novo diante dele? É claro que a gente sabe que a adoração não é pelo que ele faz, mas é pelo que ele é. Mas se precisar, ele faz para isso acontecer. Entendeu? Vou repetir. A adoração não é pelo que ele faz, mas é por quem ele é. Mas se precisar, ele vai fazer para isso acontecer. E agradeça a Deus por isso. Que a graça dele nos basta. Eu fico imaginando quando Paulo estava preso lá em Jerusalém. Ele já tinha sido alertado pelo profeta lá atrás. Lembra aquele profeta? Uma história, um profeta até meio doido assim, que aparece, que pega o cinto do Paulo, aí ele se prende com o cinto do Paulo. Esqueci o nome do profeta.
Aí ele se prende com o cinto do Paulo assim, e fala assim: isso aqui vai acontecer com o dono desse cinto aqui. Aí Paulo falou: não, eu estou sabendo. Não, mas vai acontecer lá em Jerusalém, você está indo para o meio da perseguição, você vai ser preso lá. Não, mas eu estou sabendo, porque o Espírito mandou ir para lá. Então eu ia lá, eu vou ser preso, mas você vai ser preso. Mas eu sei que eu vou ser preso, eu sei, mas Deus não falou para eu não ir. Eu vou ser preso, esse é o plano. E ele foi, e foi preso mesmo. E eu imagino assim, a hora que ele estava achando que a coisa ia acabar, que ia encerrar, que ele ia para a glória, estava preso lá em Jerusalém, o próprio Jesus aparece para ele e fala assim: não, Paulo, não acabou ainda não, peraí, não acabou ainda não. Mas como não, senhor? Já estou preso aqui, é só me levar. Na perseguição aqui, já tantos ao fim da espada, é só me levar, já acabou. Não, Paulo, você ainda vai lá para Roma. Quê? Você vai lá para Roma, você vai testemunhar de mim lá em Roma ainda, Paulo. Eu falei: não, senhor, parece que dá para ouvir Paulo falando assim, mas não dá para passar esse cálice, não. Tem que ir lá para Roma, para ser torturado lá em Roma, para ser decapitado lá em Roma, para ficar naquelas prisões subterrâneas, aquele sofrimento, todo dia matando um crente, matando um crente, matando um crente, esperando meu dia. Só contando para chegar meu dia. Imagina a vida de Paulo naquelas prisões. Todo dia ouvindo barulho de soldado passando para lá e para cá, levando o crente pelos cabelos, sabendo que ia morrer aquele crente, e sabendo que amanhã podia ser você, e aí passava pela sua cela, não era você, e passava pela não era você, e um dia a sua cela abriu. Você pensa: não dá para passar de mim esse cálice. Não tinha para onde Paulo correr, não tinha o que ele fazer, era só esperar. Era só esperar. Gente, vai ter momentos na vida da gente que não vai ter para onde correr, não vai ter o que fazer, e às vezes vai ser só esperar. Esperar pela redenção final, porque essa vida está debaixo da maldição, mas a vida que Ele prometeu para nós, lá não haverá maldição. O texto de Apocalipse fala que lá não haverá choro, não haverá tristeza, que Ele próprio enxugará dos nossos olhos as nossas lágrimas. Ele próprio vai enxugar. E naquele momento, ali no Getsemane, um anjo enxugou as lágrimas. Um anjo enxugou as lágrimas do Senhor ali no Getsemane. Mas naquele dia, Ele próprio vai enxugar as minhas lágrimas e as suas lágrimas. Se Ele passar de você esse cálice de hoje, glória a Deus por isso. Se Ele não passar nessa vida, um dia Ele vai passar. Quando Paulo teve sua cabeça decapitada fora das muros de Roma, no momento em que a cabeça dele batia por 3 vezes no chão, o seu espírito estava livre, livre, livre da maldição, para sempre nos braços do Senhor. E um dia a gente vai poder ouvir essa história direto da boca dele. Jesus sabia que esse cálice não passaria. Nem é para isso que Ele veio. Mas que lição sobre a soberania que Ele deixa aqui para nós. Contudo, seja feita a tua vontade. E ela é sempre o melhor. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não entenda nunca. Nunca. Sabe aquela, um dia você vai entender. Tal coisa aconteceu para tal coisa acontecer. A gente gosta dessas associações, né? Precisou acontecer tal coisa para fulano ver tal coisa para acontecer. Você não sabe, cara. Você não sabe. Às vezes você não vai entender nunca, mas não tem importância. Nada saiu do controle dele. Nada. Nem no Getsemane, nem na minha vida, nem na sua. Versículo 39. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Os discípulos estavam tão envergonhados,
de terem dormido de novo, não sabia nem o que falar para ele. Melhor não falar, tem hora que é melhor não falar nada. Não fala nada. Seus olhos estavam pesados, o dia já tinha sido longo. Muitos ensinamentos, mas eles mal sabiam o que estava por vir ainda. A noite ainda seria bem longa. E voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta. Basta. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me traiu. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu lanço essas palavras aqui, a sensação que eu tenho é de que o semblante de Jesus naquela hora mudou. Já não mais um semblante de sofrimento intenso, mas quase que eu consigo imaginar no rosto dele o semblante do leão da tribo de Judá. Sabe? Eye of the Tiger, olhos de tigre. No caso de leão, né? Ele é o leão de Judá. O leão da tribo de Judá agora se levantou. Basta, chega. Vão, levanta que agora vai. Agora a coisa vai pegar. E foi para esse momento aqui que eu vim. Um semblante de coragem. Um semblante de quem levantou para vencer. Toda a tristeza profunda já passou ali naquele momento, naquela figura do lugar santíssimo. Mas agora ele se levantou, nosso herói, o nosso leão de Judá, se levantou para entregar a sua vida por nós, determinado a isso, com vontade, com muita força para fazer isso, com todo o amor para fazer isso. E sabe, vou repetir o que eu falei no começo da mensagem para dizer ela. Quando temos fixo o objetivo, parece que os obstáculos ganham um propósito novo, um propósito mais vivo. E essa vida toda que eu vejo no rosto de Jesus, quando ele se levanta e diz basta. Sabe, a gente não sabe o conteúdo da oração de Jesus ali. A única coisa que a gente sabe é a respeito desse cálice. Mas o conteúdo da oração ali a gente nunca vai saber, porque talvez o momento mais íntimo dele com o Pai. Mas se for alguma coisa, parecida com a oração sacerdotal dele no capítulo 17 de João, meu Deus. João 17, na oração, a última oração que ele faz com os discípulos, ele tem algumas coisas em mente que eu duvido que saiu da mente dele, ali no Getsemane. Primeiro ele diz ao Pai que chegou a sua hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Esse é o propósito final, glorificação de Deus. Pai, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E não apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles.
Eu duvido que essas palavras saíram da mente do Senhor ali no Getsemane. Eu não gosto de ser muito romântico, não, mas eu tenho certeza que estava a figura nossa, de cada um de nós, na mente de Cristo, ali no Getsemane. Porque foi para aquele momento que Ele veio, para salvar cada um de nós. Cada um de nós. E naquele momento Ele viu o fruto do penoso trabalho que Ele teria pela frente. E Ele ficou satisfeito. Satisfeito. Nos seus últimos momentos, Jesus orou pelos santos, orou por nós, e nós, de alguma forma, também fomos a sua força. E agora ele se levanta e a paixão vai começar. Porque o traidor vem chegando com os soldados. Tem muita coisa ainda para acontecer nessa noite. Cenas dos próximos capítulos. Tomara que essa conversa breve dessa noite tenha trazido profundas reflexões para nós. Amém.